O nome da aula de hoje chama 5 Centros da Máquina Humana. Por que esse nome? Porque a máquina humana é a máquina mais perfeita que Deus fez. A criação mais perfeita que Deus fez. E toda máquina, ela tem componentes, que tem que funcionar em harmonia para que o conjunto todo esteja em harmonia. Se uma peça dessa máquina tem problema, ela afeta todas as outras peças num resultado final. A gente vê que quando você vê uma sinfonia, de vários instrumentos tocando, se um instrumento está desafinado, não está em harmonia com os outros instrumentos, não fica legal da gente ouvir aquela música. Então, da mesma forma, a gente é uma máquina, é como se a gente fosse, eu gosto de dar esse exemplo, um carro, e o carro, como sendo uma máquina, muito até perfeita, que o homem inventou, ele tem que estar tudo assim, em cima, todas as peças funcionando para que ele tenha seu melhor desempenho. Então ele não pode estar com o pneu murcho, tem que estar cheio. Ele não pode faltar óleo no motor, o motor tem que estar em pleno funcionamento. Não pode faltar gasolina, não pode faltar o farol aqui, de uma forma que esteja funcionando, Tudo isso tem que estar em cima para que o condutor que está aqui dentro possa conduzir da melhor forma possível esse carro, Tem que ter um volante, uma direção correta. Então, para ele ser pleno, tudo tem que estar, todas as suas partes têm que estar em harmonia, em pleno funcionamento, para ele ter o seu maior desempenho. Nós somos como uma máquina também, que tem várias partes nossas, que tem que estar em harmonia para que a gente possa render o melhor possível. Eu falo sempre que nós fomos construídos como se fosse uma Ferrari, que Deus nos fez, só que por causa dos nossos comportamentos equivocados, nosso desequilíbrio nos nossos centros, nossos conjuntos, a gente anda como se fosse uma furreca velha. E poderia andar como uma Ferrari. Tem condições para isso. Então a gente tem que analisar quais são os nossos principais conjuntos dessa máquina, para a gente ver qual que está em desequilíbrio, qual que não está. Se eu começo a perceber a nós mesmos, algo que a gente dificilmente percebe, por quê? Porque geralmente nós estamos com a atenção para fora de nós. Nós estamos prestando atenção, distração no celular, distração, o que o outro está fazendo, o que o outro está querendo, preocupado com o futuro, preocupado, angustiado com o passado, ansioso por causa do futuro. Então, dificilmente a gente presta atenção no nosso corpo, e o nosso corpo fala. Nosso corpo dá sinais que tem algum problema, igual o carro. Se o carro tiver com o pneu murcho, você sente na direção. Se está faltando óleo no motor, começa a sair o escapamento, uma fumaça preta. Se está faltando gasolina, ele começa a morrer, a apagar. Se a direção não está alinhada, você vai ver que o carro está começando a sair para os lados, porque a direção não está alinhada, o pneu está desbalanceado, você sente na... Por quê? Porque a gente, naquele momento, você está prestando atenção no carro. Só que o que acontece? A gente precisa prestar atenção em nós mesmos. Porque aí a gente vai perceber alguns sinais de desequilíbrio dessa máquina humana. Então é muito importante a gente ter esse discernimento de nós mesmos, prestar atenção em nós mesmos, para que a gente possa perceber, opa, tem algo errado. E quais são esses principais módulos dessa máquina humana, ou que eu chamo de centros? Por que centros? Porque condensa a maioria
como se diz, para um fácil entendimento da energia que a gente gasta. Porque mesmo num carro, onde que você coloca energia, cada parte sua demanda uma força exclusiva para que aquilo funcione. Da mesma forma, a máquina humana. Né? Quando a gente vê, né, no caso aqui, o centro intelectual. Né? O centro intelectual é onde processa os nossos pensamentos, né? Nosso raciocínio, a nossa imaginação. É dele. O centro motor, que eu coloco aqui, mas é onde está localizada a coluna vertebral, alinhada com os nossos braços, por exemplo, que é onde está a nossa parte motora. Né? O cerne nosso, o nosso tronco é a nossa coluna. Então a gente sente qualquer desconforto no nosso corpo, a gente percebe através disso. O nosso centro emocional, localizado em toda a nossa parte emocional, que compõe esses órgãos que falam das nossas emoções. Né? Coração, pulmão, intestino, tudo isso reflete o que a gente sente nas emoções. O instintivo, né? Localizado no final da coluna, por exemplo, porque ele tem uma radiação muito grande de nervos, que desses nervos controla nossos sistemas simpático, parasimpático. Né? Sistema simpático, parasimpático, porque eles fazem com que alguns processos autônomos ocorram, como controle de partes do nosso corpo. O que fala autônomo? Autônomo é aquilo que eu não estou nem pensando aqui, mas o nosso coração está batendo, o nosso sangue está correndo, nossa pressão sanguínea está funcionando, vários componentes do nosso corpo estão funcionando nesse momento sem que eu tenha devida atenção. Quer dizer, eles são autônomos, eles estão funcionando, mas tem um centro, que é do instinto. A fome, o sono, né? A necessidade de sair de um lugar frio para o quente, do quente para o frio. Tudo isso é instintivo e tem uma parte nossa que é regulada, né? Esses nervos que controlam todo esse sistema autônomo nosso, que é o que eu chamo de centro instintivo. E o centro sexual, que conduz o quê? A nossa energia sexual. A nossa reprodução, a nossa força de vontade para as coisas, porque a energia sexual nos ajuda a ter força de vontade, não é somente na questão do sexo, e sim vontade de estudar, vontade de aprender, vontade de trabalhar, vontade de ter uma vida melhor. Tudo isso depende da energia sexual. Né? Nós vamos aprofundar mais na frente sobre isso. Então, a nossa máquina ela é composta assim. E cada parte, se a gente prestar atenção, a gente começa a notar que tem uma certa energia nisso. Mas a gente nota, não é quando a gente está com plena carga. Porque nós somos o quê? Nosso corpo é como se tivesse, cada centro desse, tivesse o quê? Uma bateria, uma pilha. Né? Vamos pôr um sinal de pilha aqui, mais ou menos. Cada um desses aqui tem uma pilhazinha. E essa bateria, ela tem sinal de mais e menos, né? Ó. Então, o que acontece? A gente precisa da carga correta quando a gente acorda para a gente estar carregado. Igual você coloca um celular na bateria para poder carregar. Quando acontece que algum centro desse está desequilibrado, ele começa a roubar a energia de outros. E aí vai descompensando todo o corpo. Exemplo, sendo intelectual, se eu passo o dia ansioso, preocupado, né, nervoso, eu sinto que nessa região, geralmente, dor de cabeça,
Está faltando energia. Dificuldade de raciocínio, a mente vagando. Tudo isso é um sinal que está acontecendo o quê? Opa, eu gastei de forma equivocada a minha energia no centro intelectual. Então a gente percebe pelos sintomas que a gente está passando naquele momento. A cabeça não está boa. Centro motor. Se eu faço exercício demais ou faço exercício de menos, né? Porque os opostos sempre são prejudiciais, o corpo da gente reclama. Cansa. E aí é um cansaço que vai fazer com que eu preciso pensar em alguma coisa, eu não consigo pensar direito, porque eu estou cansado demais. Eu preciso ter um equilíbrio emocional, eu não tenho. Por quê? Porque eu gastei muita energia. Eu preciso ter o instinto, não tem como. Porque teve problema e o meu instinto agora está desregulado, porque está faltando essa questão do motor. Entenderam? Então todos têm esse problema. Uma energia falta num, ele rouba do outro. Centro emocional, localizado, né, toda essa área, né? O centro emocional ele abrange todos esses órgãos. Se eu sinto, né, medo, angústia, raiva, começa a ter um desequilíbrio logo nos nossos, né? Começa nesses órgãos assim, ó, mas é de cima para baixo. Eu começo a engolir seco, queimação na garganta, queimação no estômago, já sentiram isso? Queimação no estômago. Começa a indigestão, você não consegue, a digestão está ruim, você não engole direito. Aí o que vai acontecendo? O intestino pode funcionar demais, como se fosse uma diarreia, ou pode travar e não funcionar direito. Já viu falar a pessoa está enfesada? O que é a palavra enfesada? Está com raiva, mas está cheio de fezes. Está encalhado, né? Cheio de fezes. Por quê? Porque a raiva, a gente vai falar depois, colocar todos os defeitos de caráter aqui, trava a parte emocional. E aí o centro emocional não funciona, vai dar essa desregulação. Né? O coração dispara, rápido, respiração ofegante, respiração diafragmática, essa aqui, ó, diafragmática não, torácica, que é a de cima, que não é a boa, a gente só tem ela quando a gente está em estresse, porque a respiração calmante é aqui, ó, abdominal. Essa respiração torácica, ela é estressante, ela é deficitária, porque você, quando você está respirando somente pelo tórax, está faltando oxigênio no seu cérebro, porque você precisa da parte abdominal expandida para que seu cérebro oxigene, seu resto do seu corpo oxigene e traga vida. Você pode ver que o choro, a pessoa chorando, não consegue estender por muito tempo o abdômen. E não consegue relaxar. A primeira coisa que eu tenho que fazer para sair de uma crise de choro é fazer a respiração calmante. E assim, e desconectar o pensamento atrelado àquele problema. Né? E aí você começa a controlar o centro emocional. Então a gente percebe que, ó, queimação, né? Engolir, falta de apetite, excesso de apetite também, ó, os extremos. Fome exagerada, né? Má digestão, queimação, coração palpitante, respiração ofegante, desequilíbrio intestinal. Tudo isso é sintoma de um desequilíbrio, né, ó, na bateria do centro emocional. E aí tem alguma coisa, é um alerta, ligou uma luz vermelha. Né? Centro instintivo. Centro instintivo é interessante, porque como é instinto, se eu estou na situação, e o instinto é muito assim, o instinto maior chama instinto de sobrevivência. Né? Tudo, o que está dentro desse instinto é tudo para sobreviver. E aquilo que nos afeta a nossa sobrevivência
liga o sinal vermelho. Geralmente, quando a gente, às vezes, não é algo que pode me levar ao perigo, mas eu estou tão acostumado com aquilo, né? A gente já falou sobre a aula do medo, o tanto de medo que a gente tem por determinadas coisas do nosso dia a dia, que não necessitaria de medo, desequilibra o centro instintivo. E aí o que acontece? Primeira coisa que a gente sente é um frio na barriga. Já sentiram frio na barriga? Parece que aquele frio na barriga é o escape dessa energia. Pode ver que depois de um frio na barriga, né, frio na espinha, de medo ou de raiva, geralmente a gente percebe isso, ou um desequilíbrio no sono, também na fome, um desequilíbrio térmico e tudo mais, a gente sente que eu estou perdendo energia nesse centro instintivo e o corpo começa a meio que perder o seu controle na parte instintiva. Então, se eu prestar atenção no meu corpo, eu vou ver que tem algo errado, né? E o centro sexual é, como se diz, a usina de força do ser humano. O centro sexual é uma usina que ela consegue manter e dar energia para todos os outros centros. Quando você desequilibra o centro sexual, seja ele na masturbação, na promiscuidade, no sexo de forma incorreta, né? Na perda excessiva de energia sexual, pensamentos luxuriosos, você desequilibra toda a sua máquina. Na verdade, qualquer um que desequilibra um outro centro. Só que o centro sexual, como ele está na base, e ele está localizado aonde? Nos órgãos sexuais, principalmente no testículo no homem, nos ovários da mulher, porque dali produz hormônios, como testosterona, né? Progesterona, que dá força, vigor físico para o corpo. É a base, é o que sustenta. Se você destrói a base de um prédio, e nós somos o templo, né? Nós não somos o templo do Espírito Santo, esse templo rui. Esse templo não consegue se sustentar. Então, se eu não cuido da questão sexual, principalmente, eu tenho um desequilíbrio terrível em todos os outros centros. Né? Por isso que nas Escrituras a gente vê o tanto que é importante ter o que a gente chama de castidade. E nós vamos ter, geralmente, uns 2 meses de aula sobre isso. Porque sem castidade não tem recuperação na dependência química. Tá, se você não ainda demais no cérebro, é preguiça, é cansaço, sim, desânimo, tudo. Aí você pode ver, se você ficar em abstinência sexual 1 mês, mas sem masturbação, sem ter sonho noturno, poluição noturna, sonho sexual noturno, você vai pegando resistência e força. Depois de mais ou menos 2 meses, você tem uma caída sexual, seja na masturbação, um sonho noturno, ou ter uma atividade sexual, no outro dia você vai ver que você está um nhaca. Preguiça, falta de raciocínio, dificuldade de prestar atenção, cansaço, qualquer coisinha você irrita. Cansaço, preguiça. Tudo que é lerdeza. Tudo que for lerdeza vai. É porque enfraquece o corpo todo. Sim. A perna não obedece muito. Pode ver que logo no momento do orgasmo já bambeia as pernas da ejaculação. No momento da ejaculação, o cara pode ser forte o que for, a perninha já treme. E já cai no chão. E é a base do tempo. Por quê? Porque nós vamos diferenciar o que é reprodução de prazer. A gente acha que é uma coisa só. Não, uma coisa é fazer filho, outra coisa é ter prazer. Ejaculação tem nada a ver com ter prazer e ter condicionamento sexual. Quando você aprende a separar essas duas coisas, sua vida se transforma. Aí é outro padrão de vida. É muito diferente. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos esses centros todos e tem que viver em harmonia. O que faz com que a gente perca tanta força nesse centro são os 7 pecados capitais.
Quais são os 7 pecados capitais? Vamos lá. Vícios. Vamos pôr aqui, ó. Não é gula, tá no meio, mas eu coloco vícios porque aí engloba todos os pecados, né? Ó. Inveja. Orgulho. Avareza. Raiva. Preguiça. E a luxúria. Que é o sexual. Então todos esses aqui, ó, todos esses aqui, Preguiça. eles agem em nós através dos 5 sentidos. Através da visão, através da audição, do olfato, do paladar, do tato. É assim que a gente percebe o mundo. E é assim que às vezes a gente percebe esses pecados atuando em nós. Eles atuam aqui e eles vão atingir quem? Roubar energia dos nossos centros. Né? Vão roubar a energia dos nossos centros. Porque esses pecados aqui é como se fossem pessoas. Porque quando eu já sempre falo, nós não somos um, nós somos vários. Quando você está falando aqui, vendo o Sandro, aqui tem, junto comigo, outros Sandros. O Sandro viciado. Às vezes ele não está usando droga, mas às vezes ele está aqui com comportamentos que, se eu deixar, ele vai manifestar. O Sandro invejoso, o Sandro orgulhoso, o Sandro avarento, o Sandro raivoso, o Sandro preguiçoso, o Sandro luxurioso, eles estão todos aqui junto comigo. Se eu deixo o Espírito Santo me governar, eles não deixam eles tomar as rédeas do meu corpo, da minha mente, do meu emocional, do meu parte motora, do meu centro intelectual e centro sexual. Eu não deixo. Mas se eu deixar a rédea frouxa, esses caras aqui, ó, eles tomam de assalto o meu corpo e roubam a energia. Por quê? Porque tem uma consistência de energia em todos os nossos pecados. Existe uma consistência maligna neles. Isso aí pode se chamar de 7 metamorfoses ou 7... 7 pecados capitais, 7 defeitos de caráter. São grandes pecados. Não, 7 obras da carne. São as obras da carne. 7 pecados. Então, são os grandes males da humanidade. Todos os males da humanidade estão aqui, ó. Selecionado em 7. E a força negativa, os demônios, eles atentam através, porta de entrada para eles agirem. Então, no momento em que eu perco energia de um centro da máquina humana por um defeito de caráter, tem alguém atrás, né, que está ganhando força, não está querendo nem que eu desenhe o rabo dele. Não vou desenhar. Tem alguém aqui, só que ele não tem a cara ruim, não. Ele fica com a cara boazinha, né? Porque se ele pôr a cara que ele é ruim, ninguém vai dar moral para ele, né? Então ele tem que ter a cara boazinha. Entendeu? Que é o quê? A representação do ser humano agindo como animal. Porque todos esses defeitos de caráter aqui são o quê? Comportamento dos animais. Por isso que o símbolo do demônio é um ser humano de chifre e rabo. Quer dizer, o ser humano se comportando como animal. Isso que é a figura mitológica do demônio, seja em qualquer parte do mundo. É um ser humano como animal. Então, olha que interessante, os vícios, ó.
Quando você deixa o vício agir através dos seus 5 sentidos, ele vem, ele toma energia do centro intelectual. Que jeito? Você vai ficar pensando naquilo, sua mente só fica focada no centro, vai detonando igual, foi falado aí mais cedo, vai colando nas placas, né? Eu vi não sei quem que estava falando aí, estava o assunto, eu não dou conta de raciocinar, guardar nada e tal. Vai mesmo, vai arrebentando com o corpo, só que ainda tem chance de recuperar, né? Mas vai detonando os neurônios. Você não pensa, quando você está no vício, você não reflete sobre a vida, você não mede consequências, se medir consequência, não cederia para o vício. Então ele neutraliza através da alta da dopamina todo o nosso córtex pré-frontal, que é da onde vem o racional. Aí eu ajo como um animal. Né? Detona intelectual, a parte motora, você fica todo, né? Quando o cara tá louco, na droga, ele não tem controle motor direito. E no outro dia o corpo dele tá arrebentado, tá estourado. O emocional, briga, faz bagunça, fica louco, coração agitado, a mil. Né? O instintivo, não dorme direito, não come direito, pressão sanguínea sobe, vira uma loucura. O sexual vai lá embaixo. Quanto mais você gasta sua vida com vício, energia do vício, menor vigor sexual você vai ter na sua vida. Você vai ser uma pessoa impotente, rápido. Tanto que você está no embalo, né? Você não quer nem saber de sexo. Às vezes você quer, se você for muito novo, misturar as duas coisas, mas depois só quer saber de droga ou de bebida. Porque vai compensando uma coisa com a outra, vai trocando um aumento de dopamina que tinha no sexo pelo do vício. Por isso que nos casais, ao longo do tempo, vai diminuindo a frequência das atividades sexuais e começa as compulsões. Vício em droga, vício em álcool, vício em comida. Entendeu? Pode ver, casal depois de 2 anos casado começa a engordar. De 1 ano. Por quê? Porque vai baixando a dopamina que é liberada no comportamento sexual e vai aumentando a procura em alta dopamina em qualquer tipo de vício. Uma coisa só dessa daí não é compatível uma coisa com a 7 a outra é 5. Não é compatível, não. Não, é boa essa pergunta sua, sabe por quê? Porque nós temos ainda 2 outros centros, na verdade nós temos 7. Só que nós temos outros 2 outros centros que eles não são desenvolvidos aqui. Eles só se desenvolvem no momento em que eu começo a organizar esses 5 principais, eu começo a despertar o centro intelectual superior e o emocional superior. Aí é uma conexão maior com Deus. Quando você começa a organizar isso aquilo, você começa a despertar uma conexão maior no seu intelecto e no seu emocional com o divino. Aí é outras esferas superior. Por isso que é 7. Foi boa essa observação sua que tem esse detalhe também. Então, a inveja. Mesma coisa, o invejoso, a hora que ele vê, né, quando a inveja, não é o invejoso, todos nós temos esses defeitos, né, mas quando a inveja nos ataca, eu deixo de ser dominado por ela, eu fico pensando em como prejudicar o fulano, eu acho bom quando eu consigo encontrar uma forma, né, de ser melhor que ele, quando ele se dá mal, eu maculo, eu começo a racionalizar as coisas em prol do desfavorecimento da outra pessoa. E quando a pessoa se dá bem, eu fico mal, meu intelectual não funciona, meu motor dá dor. Pode ver que quando a gente pensa demais ou preocupa demais, seja na inveja, no vício, você pode ver que às vezes você não faz exercício nenhum e à noite você está super cansado com dor aqui, no cupim, que a gente chama. Você já viu como é que a gente tem dor aqui assim? E às vezes a gente não fez exercício nenhum. Por quê? Porque como o centro motor é localizado nesse lugar, é onde todo desequilíbrio do corpo age no centro motor, age geralmente nessa área. Por isso que a gente tem tanta dor nesse lugar aqui, na base do pescoço, com a coluna. Orgulho, da mesma forma, age com todos esses aqui, né?
intelectual, a cabeça do orgulhoso só pensa nele, só pensa em se dar bem, só pensa sabe, não consegue despertar a empatia, o amor ao próximo, nada. Então, fica travada a parte intelectual, parte motora, só para suprir a si mesmo, em favorecimento de si mesmo. Né? O emocional sofre pra caramba, que toda hora o orgulhoso vai ter combate de quê? Para ser humilhado. Jesus mesmo falou, aquele que se exalta vai ter que ser humilhado. Então sempre vai sofrer com crítica, vai brigar por causa de opinião divergente da dele e tudo mais. Né? E isso em todas as outras partes, ó. O instintivo, sexual, tudo isso afeta. Né? Tudo isso, você tem um mau desenvolvimento do corpo. A avarência, a cobiça, da mesma forma. Desequilibra. Pensar em só ter mais, desequilíbrio intelectual, o motor, porque o corpo só vai pensar em ganhar dinheiro, trabalhar mais do que necessita. Né? O emocional vai sofrer demais porque o amor ao dinheiro aqui é o problema, como diz o apóstolo Paulo. Né? O instintivo, o corpo não vai funcionar direitinho, a parte instintiva, o sexual, O sexual é mais ou menos tipo assim, né? Você trabalha um dia fervente. Trabalha demais, depois na cama, não consegue manter uma ereção por 3 minutos. Vem a ejaculação precoce, vem a impotência. Você trabalha o dia inteiro servente virando mais, querendo carne demais, só que dá 5 horas você chega. Você não está tão cansado igual você masturbar, muito, 2 vezes. Sim, com certeza. Ou uma vez. Sim. Aqui, ó, só vocês verem. Existe um ditado que, no caso aqui, ó, da avareza, da cobiça. Quanto mais o cara precisa ostentar e ter um carrão maior e caminhonetona, é porque o negocinho está cada vez menor, funcionando mais devagar. Existe esse ditado popular. E a realidade, o quê? Ele precisa compensar algo que ele está com dificuldade. E nunca vai conseguir. Por quê? Porque o amor ao dinheiro e se matando por causa de ostentação, você desequilibra as suas partes, seus centros. E nunca vai conseguir. A raiva vem e bate, e eu não percebo os 5 sentidos, domina meus 5 sentidos, e vem fazendo um estrago em todos os centros. Eu fecho a mente. Né? Não consigo raciocinar, a hora que vi eu estou partindo para cima, eu estou falando coisa que não devia. O motor, como é que fica uma pessoa com raiva? Agitada, né? Não para, coração acelerado ou emocional. Dor na barriga, frio na barriga. Né? Tá louco, né? Instinto, totalmente desequilibrado, parte sexual. Não funciona de jeito nenhum. Adrenalina tá a 1000. Cortisol tá a 1000. Não tem ereção de jeito nenhum. Não tem ereção. Tanto que, quando tem estrupo, geralmente, morte seguida de estrupo. Estrupo seguido de morte. Ou o contrário. Porque vem a raiva de não dar conta, a pessoa mata a outra pessoa da raiva, porque não deu conta de fazer o sexo, aí depois de morta tem relação sexual. Ou pode ser o contrário também, a pessoa mata a outra, e aí a dopamina baixa, o cortisol tem um pouco de endorfina, mas aí tem um cortisol elevado, prolactina elevada, e aí pode vir a raiva, e a pessoa acaba executando aquela pessoa. Mas a mulher tirar sarro, não, aí tem várias condições que acontecem. Então, ó, desequilibra tudo. A preguiça, a má vontade, tudo. O cara não pensa em outra coisa, nossa, se dá bem, tirar vantagem. Tem uma preguiça intelectual para sair da condição que tá. Porque a preguiça, gente, se não der um jeito nela, meu irmão, você vai sair daqui pior do que ele entrou. Entendeu? E por quê? Porque tudo que tem na casa, irmão, que é para fazer de sugerido, é para quê? Para você se tornar uma pessoa melhor e disciplinada. Você não quer disciplina, irmão, sua vida vai estar sempre
a nhaca. Né? Então, vai mexer com o intelectual, o centro motor vai te arrebentar, porque é um cara preguiçoso, o corpo vai só arrebentando. O cara não faz alongamento, não faz exercício. Né? O emocional, qualquer coisa que ele está zona de conforto, ele quer dar paulada. A raiva já trabalha junto. Né? Então, todos esses defeitos de caráter, a luxúria, que é o defeito de caráter relacionado à sexualidade. No frenesi sexual, na tara, você não raciocina direito, seu corpo só pensa em motivação sexual, você não tem domínio do seu corpo, você não tem domínio do instinto sexual, o emocional está totalmente desequilibrado, totalmente. Né? A parte instintiva, você vira bicho, vira um cavalo, um jegue, fica louco, faz coisas terríveis, né? A gente pode fazer, pode pensar, a vez não faz, mas pensa, consumo. Olha o consumo de pornografia. O consumo de pornografia, cada vez mais, ele vai ficando mais com aberração. Começa de um jeito e vai terminando, só Deus sabe. Né? Terrível. E o instinto sexual só vai sendo prejudicado, porque quanto mais você desgasta a sua energia sexual, menos energia você vai ter em relação a manter o corpo e também manter a atividade sexual de uma forma saudável por muito tempo na sua vida, se você tem equilíbrio. Agora, se não tem, as coisas vão só bagunçando. E aí, todos esses defeitos de caráter, eles trabalham em conjunto, não é só um, tá? Sempre é 2, 3, 4. Igual assim, a raiva, ela tá quase em conjunto com qualquer um outro aqui e atingindo. Não tem uma coisa assim que é específica. Não é sempre, por isso que chama legião. Por isso que Jesus, quando chegou lá na terra dos Gadarenos, né, ele chegou e foi conversar com um louco, né, e o louco, Jesus perguntou, quem é você? Qual é o teu nome? E ele falou assim, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Porque só vem de legião. E aí Jesus tirou os espíritos imundos dele e foi para os porcos, e os porcos caíram no ribanceiro e morreu. Então é muito. Então, todos os nossos defeitos de caráter têm por trás legião atuando. Porque é assim que eles mantêm a energia e a vitalidade para existir. Para eles existir e eles nos atingir, eles têm que drenar a energia, igual um vampiro. A simbologia do vampiro, que é uma figura mitológica, simbólica, né, demoníaca, é isso, é o quê? Drenar a vitalidade. Né? O vampiro drena o sangue para roubar a vitalidade e ele ficar novo? A bruxa não faz a mesma coisa? Então, né, de uma forma diferente, mas é com o mesmo intuito? Então, é isso, porque é roubar a vitalidade. E roubar a vitalidade é o quê? Roubar a energia. Entendeu? Então, assim... É um trabalho intelectual, né? Através do intelectual que você vai se pôr nessas 7 coisas. O intelectual e o emocional são os dois mais principais, assim, para a gente notar. O sexual é base, mas assim, eu começo a notar, a perceber melhor se eu estou sendo acometido por um desses defeitos de caráter e perdendo energia, geralmente é o intelectual e emocional, porque você tem que equilibrar esses dois aqui para a máquina estar equilibrada. Agora, se desequilibrou a parte sexual, você não equilibra nada disso aqui. O que entra no intelectual e no emocional? Entra como você fala? Esse problema dos dois, os que estão... Entra por quê? O que entra que eu falo? Porque você tem que organizar a sua cabeça. Que jeito? É disciplina. Eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que procurar não pensar em passado, não pensar em futuro, tem que pôr a mão, o meu futuro a Deus pertence, tem que ter fé em Deus que as coisas vão caminhar, se a gente fazer a nossa parte, porque a gente tem que estar a contrapartida, né, de mudança de caráter. Aí eu estou organizando o intelectual. E o emocional, você perceber como que está seu corpo aqui, ó. Peraí, eu estava bem, por que eu estou mal agora? Por que eu fiquei assim meio ansioso? Por que meu coração bateu? Por que eu não estou muito gostando de estar perto de determinado fulano, de fazer tal função? Então, você analisar esse comportamento. Que aí você vai notar que tem um defeito de caráter desse por trás, quando tem um desequilíbrio.
Então, essa percepção no nosso corpo faz a gente perceber qual desses defeitos de caráter está atuando naquele momento. Porque se eu não tiver essa percepção no meu corpo, eu sempre vou estar um carro velho, full reca, arrebentado, andando de male e não chega em lugar nenhum. Porque as peças têm que estar em sintonia, em pleno funcionamento. E aí eu percebendo através do que eu chamo de quê? Auto-observação. O que seria essa auto-observação? Eu prestar atenção em si mesmo. Isso chama-se auto-observação. Aí fazendo assim, essa auto-observação, você controla... Vou observar o quê? Todo o meu corpo, o que está acontecendo. Com qual técnica a gente usa? Técnica Sol. Quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Aí eu volto a atenção para o meu corpo. Aí eu começo a perceber. Né? Hã? E ver em redor o que está acontecendo. Para a gente se autoexaminar. Perceber. Tô bem, não tá? Isso. Como é que eu volto? Como é que eu vou voltar a recarregar essas baterias e começar a ficar bem? Centro intelectual. Parar com os pensamentos que não me estão levando em lugar nenhum. Mas como é que eu paro com o pensamento? Respiração calmante que está no centro emocional. Por isso que é os dois. Respiração calmante, várias vezes, vai fazer com que o coração bata mais devagar, a pressão sanguínea abaixa. Automaticamente controla o cérebro, porque aqui tem um nervo vago que liga uma coisa com a outra. E aí os pensamentos já começam a se acalmar. Eu começo a ter foco no momento presente. E aí eu entro com oração, pedindo a Deus para me dar discernimento e tranquilidade, paz de espírito. E aí começa a controlar. Aí o motor, na hora, o meu corpo que já está, às vezes, sentado de uma forma equivocada, trabalhando de uma forma equivocada, eu já levanto o ombro, eu já tenho altivez. Você já tem uma outra postura para a vida. Né? A parte instintiva, seu corpo já começa a trabalhar de uma forma correta, por quê? Porque você regulou sua respiração, a pressão sanguínea vai estabilizar, os órgãos vão funcionar de uma forma equilibrada, né? Os hormônios no nosso corpo vão funcionar de uma forma mais equilibrada. E a bateria principal nossa, que é o centro sexual, se eu não estou pensando em luxúria, pensando em pornografia, aí tá mandando energia boa para todo o corpo, entendeu? E aí as coisas vão andando, o corpo vai, mas isso depende do que a gente chama de autoobservação. Eu sempre me analisar. Esse autoobservação pode ser chamado de acordar para a vida. Acordar para a vida, análise íntima. Entendeu? Isso a gente tem que fazer o tempo inteiro, que a gente faz que jeito? Com a técnica Sol. Porque toda vez que você está com o pensamento equivocado, tá desequilibrado em certo ponto, isso faz a técnica Sol. Opa, quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo? E aí você cai em si novamente, a gente cai em si e faz uma análise do nosso corpo, como que ele está. Peraí, será que eu estou bem? Eu estou bem, a respiração está boa, tal. Faz a respiração calmante, relaxa, tá? Vai equilibrando o corpo. E aí, cara? Aí você começa a sentir uma alegria intensa, entendeu? De melhoria. Porque você está sentindo angústia, depressão, ansiedade, você pode saber que está atrelado a alguma coisa para trás. Geralmente é pensamento relacionado ao passado. Né? E aí as coisas começam a desandar. Né? E aqui vem as doenças, que é o grande problema de tudo isso aqui. É o quê? Todo esse desequilíbrio vai se resumir em quem? Em doenças. Daí que vem as doenças. Por quê? Porque o corpo está todo desequilibrado. São doenças que a gente chama de quê? Psicossomáticas. Psique, mente, né? Emocional também que está ligado à psique, somática, soma, corpo.
psicossomáticas. São doenças autoimunes e vários outros tipos de doenças. Mas todas as doenças elas se favorecem, né, pelo desequilíbrio do corpo. Todas elas pioram. Ou elas nascem através do desequilíbrio do corpo, ou elas pioram. Se for uma doença já que seja genética, né, que você já puxou ela e não tem como sair. Então, isso vai se resumir nisso aqui, ó, o grande problema. E aí esse carro velho aqui, ó, só vai viver o quê? Quebrado. Se puxa esses 7 pecados pro corpo da gente, nossa, é um peso danado. Chega até num ponto de suicídio, depressão profunda, alguma coisa assim. Sim. Ou a gente, ou será que a gente já tem tudo incluído na gente? Não, nós temos. Alguns. Não, nós temos todos. Aqui ele fala que não tem um desses 7 pecados, tem. Agora, alguns desses aqui têm maior força, porque desses 7 aqui deriva vários. Só na avareza aqui, ó, tem cobiça, tem ganância, né? Tem... É igual que você puxa uma pena, vem uma galinha, entendeu? Já viu falar assim? Você puxa uma pena de uma coisa, que você vê, vem uma galinha. Isso aqui é assim, você puxa uma pena aqui, ó, vem uma galinha. Vem 1 milhão de penas, porque cada defeito de caráter desse tem várias facetas, vários modos de agir. É quase uma caixinha de... Na verdade, são milhares de defeitos que nós temos. Só que os grandes, se concentrar eles, acabaram concentrando eles e denominando em 7. É igual a caixinha de bombo garoto, que a gente compra o fiado, tem variado. Tem muita coisa. Então, gente, é isso aí.